Bom dia para todos que estão entrando. Bom dia, Mandinha. Bom dia, Iaguinho. Pessoal, eu já vou iniciando aqui, porque senão não dá tempo. A aula que eu tive anterior, segundo os ABC, faltaram 2 exercícios no final. Eu queria comentar muito sobre eles, tá? Eu vou iniciando aqui, vou deixando o gabarito do lado aqui. Ok. Iniciando aí pela página 307, tá? Vocês querem que corrija algum exercício específico aí, ou eu posso ir corrigindo todos? Esses primeiros aí, foi tudo certo, foi tudo ok? Podem abrir o microfone de vocês aí, quem quiser falar alguma coisa, tá? Eu deixo desativado para não ter aqueles ruídos lá do fundo, tá? Se tiver algum comentário, alguma coisa, por favor, podem ir chamando aí, tá? A número 1, do fundamentando, foi tudo bem, tudo certo? Aqui eu gostaria de comentar o número 2, já que ninguém se pronunciou. O número 2, os potenciais. Como é que ficaram os potenciais de vocês aí? Ele deu para a gente no exercício os potenciais de redução, tá? Se você olha na tabelinha, a tabela tem 3 páginas atrás aí, na do 302, vocês vão perceber que esses potenciais aí são de redução, tá? Aí lembra, sempre o maior valor, né, se forem valores negativos, né, vai ser o valor de redução. O valor do agente redutor, né? Ou seja, o que sofre oxidação do ânodo, né? Então, nesse caso aí, nós temos o ferro e o cobalto, né? Então, o maior valor matemático, numérico, né? Numérico, não matemático, é o do ferro, né? Então, ele é o ânodo. E o do cobalto é o menor valor, né? Numericamente falando, ele vai ser o cátodo, tá? A número 2. Ele deu para a gente as equações invertidas, né? Então, como é que vão ficar os potenciais, né? Serão os valores positivos, né? São os mesmos valores, porém escritos ao inverso, né? Como se você estivesse multiplicando por menos 1 as equações anteriores. Então, os valores serão positivos, tá? A 3, a 4, a 5 e a 6 são nesse sentido, né? De falar quem é o cátodo, quem é o ânodo. Como ele deu os valores de redução, né? O ferro vai ser o ânodo e o cobalto vai ser o cátodo. Aí dá para responder essas questões aí. A número 7, ele deu alguns itens e pediu para a gente poder considerá-los, né? Sentido dos elétrons. É do ferro do cobalto, né? A 2, indique os polos positivo e negativo. O positivo vai ser o cobalto, né? E o negativo vai ser o ferro, tá? Terceira, o cátodo, né? O cátodo vai ser o positivo, o cobalto, né? E a quarta, ele pergunta quem é o ânodo. A 4, né? Qual é o ânodo? Vai ser o ferro, tá? A 5, ou a quinta aí, as equações, as semi-reações, né? A semi-reação do ânodo sempre começa no eletrodo, tá? Então, nós temos o eletrodo, esse eletrodo perde elétrons e ocorre, então, a formação do eletrólito, né? E a do cátodo é o inverso. Começa no eletrólito, esse eletrólito ganha elétrons, né? Então, nós temos a formação do cátodo, ok? A equação global, ele pede aí na sexta, ok? A sexta, nós vamos somar essas duas equações, só cancelando aí os elétrons, tá? Então, vai ficar ferro mais cobalto, 2 mais, formando o ferro 2 mais o cobalto, ok? A sétima, ele pede para a gente calcular o potencial, né? É só colocar o potencial
do cátodo menos do ânodo, né? Então, nosso potencial aí vai ser menos 0,28 menos 0,45, tá? Então, nosso potencial aí vai ser igual a... Eu só ver que eu tenho anotado aqui, mas eu acho que é 0,17. Mais 0,17, ok? Lembrando da unidade de medida, volts. Ok. Bom, desenvolvendo os seus conhecimentos, né? Acho que dá para a gente poder fazer todas, ok? A número 1, qual alternativa vocês colocaram aí? B. Essa é a letra A. Por quê que é a letra A e não a B? Você sabe por que a B tá errada, mano? Na realidade, ela tá certa, né? É porque ela não tem a ponte salina. A única diferença entre a A e a B é essa, tá? Mas o resto você acertou. Isso é o meio certo, né? A letra B não tem a ponte salina. E a ponte salina ela é imprescindível na pilha porque ela interliga, ela conecta os cátodos, né? O cátodo e o ânodo, tá? Então, aí, por que o alumínio é o ânodo? Por causa do valor, né? A gente percebe pelo valor. Se vocês pegam uma tabela também, vocês vão perceber que o alumínio ele está acima do ferro, né? Sempre quem estiver acima da tabela é o ânodo. Quem estiver mais abaixo na tabela sempre vai ser o cátodo, tá? Então, de fato, nessa daí o ânodo é o alumínio. Ele tem o menor valor matemático, né? E o maior valor numérico. É como se fosse uma sequência, uma escala, né? A gente começa com valores negativos pequenos e esse valor vai aumentando até a gente partir para os positivos e também vão crescendo, né? O menor valor dessa escala vai ser o que vai causar a redução, vai ser o ânodo, né? O que sofre ele próprio oxidação. E nessa escala, quem tiver o maior valor, né, o maior valor numérico, matemático, né, vai ser o cátodo, vai ser o que vai sofrer a redução, né? Vai ser o agente oxidante. Então, nesse caso aqui, o cátodo é o ferro. Tá? A número 2. A número 2 era só o cálculo do potencial, que ele nos pede. A gente tem que saber quem é o ânodo e quem é o cátodo. Novamente, a gente consegue enxergar aí isso que eu acabei de falar. Tem o potencial do cobre 2+, que é 0,34. E o do cobre mais, 0,52. Qual é o maior valor? Qual o valor maior nessa escala que eu acabei de falar? O 0,52. Né? Se ele é o maior valor, então ele é o cátodo. Né? Então nós temos aí 0,52 menos 0,34. Tá? E na tabela também, se você procurar na tabelinha lá, você vai ver que o cobre 2+, ele está antes, ele está mais acima da tabela do que o cobre mais. Um está em cima do outro, inclusive. O potencial dessa daí é 0,18 volts. Essa alternativa aí é a B. Tá? Bom, a número 3. Na número 3, ele fala para a gente de uma proveta com um íon com o eletrodo de cobre e a solução de nitrato de cobre. E no outro eletrodo, né, o eletrodo de estanho e a solução de sulfato de estanho. Né? Aí ele fala que as duas provetas estão conectadas, então a gente tem uma pilha. Né? Ele dá para a gente aí os potenciais de redução. Né? Então, de novo, a gente consegue enxergar pelos valores aí. O estanho, ele tem um menor valor, né? Então, ele é o ânodo. E o cobre, né, tem um valor positivo, o maior valor, então, ele é o cátodo. Né? Quando tem um negativo e um positivo, fica fácil, né, de enxergar. O negativo é o ânodo, negativo, e o cátodo é o positivo. Tá? Então, a número 3. A letra A, ele nos pede o potencial. Né? Então, é só somar os valores. Vai ficar mais 0,337 menos
0,140. Somando aí, eu tenho anotado em algum lugar, número 3, 0,477. Novamente, volts. Unidade de medida aqui é importante, tá, gente? Pelo amor de Deus. A justificativa, né? Por causa dos valores dos potenciais de redução, né? O maior valor do potencial de redução é o ânodo, o menor valor do potencial de redução é o cátodo, a posição na tabela e por aí vai. Né? A letra B, né? Eu gosto de falar né? Aí, né? Letra B. Escreva em seu caderno a equação. A equação, quando ele fala equação assim, é a equação global, tá? Então aí a gente vai colocar a equação do cátodo e a do ânodo. Vou colocar do ânodo e do cátodo. A do... Vixe Maria, que eu fiz aqui. É o cobre. A gente inverte a primeira, né? Como a gente havia feito naquele exercício anterior, acho que era número 1 lá, né? Aí ele forma o cobre 2+, mais 2 elétrons. E a equação do cátodo. Esse aqui é o único lugar que a gente pode escrever Q e não ser julgado. Mais 2 elétrons. Né? E nós temos a formação, então, do estânio. Aí, de novo, né, o número de elétrons é igual, a gente cancela eles, pelo fato de eles estarem de lados opostos da equação. Né? Então, nós temos o cobre mais o estânio 2+, formando o cobre, o Q, 2+, mais o estânio metálico. Tá? Essa é a equação global. Aí ele pergunta, pede para a gente apontar o eletrodo que ganhará e que perderá massa. Né? O que ganhará massa, ganha massa. Né? O que ganha massa é o cátodo. Quem é o cátodo? É o estânio, não, é o Q. E quem perde massa é o ânodo, que nesse caso é o estânio, ok? Porra, Amanda, você até foi. O que a Amanda tá falando, meu Deus do céu? A número 4. A Amanda está muito veloz. A 4, ele fala aí de uma pilha de cobre e níquel, né? E ele dá os potenciais. Pelo potencial, a gente vê que o ânodo é o níquel e o cobre é o cátodo. Então, é só calcular, meus colegas. Vai ficar mais 0,34 menos 0,25. Né? O potencial aí, então, será 0,59 volts positivo, ok? A 5, de novo, ele dá uma pilha, essa pilha é de níquel e zinco, né? Aí ele dá os potenciais, tá? O potencial do níquel é menos 0,25. Obrigado, Mandinha. E o potencial do zinco é menos 0,76, né? O potencial do zinco, ele é o maior, é o menor, né? Vamos dizer assim. Então, ele é o ânodo, né? E o do níquel, naquela escala, ele estaria depois do zinco, né? Então, ele seria o cátodo, tá? A alternativa correta na 5 aí, então, é a letra B, tá? Aí a letra D, por exemplo, se alguém tiver calculado e talvez ter chegado a esse resultado, o potencial dela fica menos 0,25 menos 0,76. Então, se eu não me engano, dá 51. Meu Deus do céu. Não vou nem usar a calculadora aqui. 0,51 positivo o potencial dela, tá? Então a letra a letra D está incorreta, ok? A número 6.
A número 6, ele dá uma pilha aí de cádmio e prata, né? E ele, sendo bonzinho conosco, ou talvez não, ele nos dá o potencial da prata, o potencial do cádmio e o potencial da pilha. E pede para a gente calcular o potencial da prata, tá? Ele nos falou aí que a prata é o cátodo, tá? E o cádmio é o ânodo, ok? Então, a gente vai montar aquela expressão, né, com o 1,20 igual, vou colocar aqui o E da prata, que a gente não conhece, tá? Para de falar tá? Menos 0,40, ok? Ok? Para de falar ok. Tá? Bom, cara chato do caralho. Aqui é só isolar o E da prata. Tá claro? Fica 1,20, então, porque aqui vai dar 0,40, né? Mais 0,40, porque é os dois menos. Então, invertendo a equação, aí vai ficar menos 0,40. Então, o E da prata será igual a 0,80 positivo, tá? Aí ele falou só isso. A letra... o Iago me enchendo o saco aqui, novidade, né? Te amo, Iaguinho. Falar de te zoar presencialmente. 6. Letra B. Ele fala o seguinte aí, para qual recipiente ocorre a migração dos íons K+, e NO3-, né? Os íons K+, ou seja, qualquer íon positivo, vai migrar para o cátodo, tá? E qualquer íon negativo, no caso aí é o NO3 negativo, qualquer íon negativo vai migrar para o ânodo. Por quê? Quando o eletrodo, nesse caso aí, o cádmio, né, começa a reagir, os íons do metal saem do eletrodo e vão para o eletrólito. Então, aumenta a concentração de cátions na solução eletrolítica do ânodo. Okay? E na prata, que é o cátodo, né, os íons Ag+, eles vão sair da solução eletrolítica e vão migrar para o eletrodo, né? Então, vai diminuir a concentração de cátions na solução eletrolítica do cátodo, ok? Para a gente poder estabilizar essas duas quantidades aí, como a quantidade de cátions aumentou no ânodo, você vai migrar para lá, então, os ânions, para poder estabilizar a quantidade de cátions e ânions, ok? E na solução do cátodo, como a quantidade de íons reduziu, e você passou a ter, então, a quantidade maior de ânions da solução eletrolítica, né? Vai ser necessário, então, que essa solução se estabilize com o aumento do número de cátions, que no caso aí é o K+, tá? Lembrando que esses íons, K+, e NO3-, eles são provenientes da solução da ponte salina, ok? A justificativa foi isso que eu falei, né? Porque no cátodo, no cátion, na solução eletrolítica do cátodo reduz, aumenta a concentração de cátions, né? E na solução eletrolítica do cátodo diminui a quantidade de íons do eletrodo. Tá? Bom, só colocar aqui quem é o cátodo e quem é o ânodo, né? O cátodo é a prata e o ânodo é o CD. Então, beleza. A número 7. A número 7, ele dá uma pilha de zinco e cobre e dá os seus potenciais. Aí ele fala para a gente olhar o que vai acontecer com a concentração de cobre, de íons cobre na solução. A gente tem que saber primeiro quem é o cátodo e quem é o ânodo. Pelos potenciais, o ânodo é o zinco, né? E o cátodo é o cobre, certo? No cátodo, o que acontece? Os eletrólitos que estão na solução eletrolítica, né, os íons do metal, eles saem da solução eletrolítica e vão para o cátodo. Então, a concentração de íons cobre vai reduzir gradualmente.
A alternativa que melhor representa isso é a letra B, tá? Porque em A fala que aumenta, em C permanece constante, e em D não faz nem sentido. A número 8 tem uma pilha de alumínio e oxigênio, uma pilha que é recarregável, né, inclusive. Essa pilha não tem muita utilização aqui no Brasil, mas enfim. Aí ele dá as semi-reações e pede para a gente calcular na letra A o potencial dela e escrever a equação global. Lembra sempre que a equação do eletrodo ela deve começar com o eletrodo, né? Então a gente tem que inverter a primeira equação aí, tá? Vai ficar alumínio mais 3 OH formando o AlOH3 mais 3 elétrons, né? E a segunda vai ficar O2 mais 2H2O mais 4 elétrons. Jazinho, eu respondo o chat. Deixa eu só terminar de escrever essa equação. Formando 4 hidroxilas. Tá? Deixa eu só ver quem me chama. Na realidade, o Iago me perguntou se deixar a pilha muito tempo carregando, aquelas pilhas recarregáveis. Ela não vai descarregar, mas ela vai perder vida útil. Porque essas baterias funcionam igual a bateria de celular. Não sei se você já ouviu falar, tem aquele negócio dos ciclos, né? A nossa aula de semana que vem vai ser sobre isso. A gente vai falar sobre o funcionamento das pilhas mais comuns no comércio, baterias e tal. Mas ela tem ciclos de recarga, né? Esse ciclo de recarga basicamente é quando você adiciona, você põe, né, elétrons nos espaços que perderam elétrons, né? No caso do ânodo, né? Se você faz isso desnecessariamente, a reação continua acontecendo. Então você vai perder ciclos de funcionamento. Então a vida útil dela vai reduzir. Cada pilha, cada bateria tem informação do fabricante. Então você tem que procurar a informação do fabricante. Ele é a pessoa, né, que melhor vai te indicar quanto tempo a pilha tem que carregar. Geralmente, nos controles e tal, fala também. A marca da pilha, quando você compra, fala deixar tanto tempo. Enfim. E você percebe também, né? Dá para ter uma noção de fato. Mas quando você fala deixar, para mim é tipo deixar uma semana carregando. Você deixar 10 minutos a mais, meia hora, isso aí não faz sentido não. É igual, por exemplo, eu tenho o hábito de deixar meu celular carregando durante a noite. Ele, às vezes, carrega a noite toda. E não precisa. Em uma hora, eu acho que até menos. O meu celular, a bateria dele é um modelo mais recente, né? Da Redmi, da Xiaomi, né? E eu sou Xiaomi. E não é propaganda, tá? YouTube, desculpa. O carregamento dele é muito rápido. Trem de meia hora ele já carrega 50%, às vezes até mais, né? Quando ele está descarregado. Então, depende. Mas não é uma coisa que vai reduzir a vida útil dele e, nossa, vai estragar amanhã. Não. Bom, a equação da número 8 aí, então. O número de elétrons é diferente. Na do alumínio é 3 elétrons e na do oxigênio é 4. A gente tem que igualar essas quantidades. Por isso que eu coloquei aqui multiplicar por 4 na primeira equação e multiplicar por 3 na segunda. Tá? Vai ficar 4 alumínios, 12 hidroxilas, 4 alumínios e 12 elétrons. Tá? E na segunda, então, vai ficar 3 O2, né? 6 águas, 12 elétrons e 12 hidroxilas. Quando eu faço isso, dá para cancelar, dá para cortar o 12OH com o 12OH, tá? E o 12 elétrons com 12 elétrons. Então, a minha equação global vai ficar 4Al mais 3O2 mais 6 águas. 6H2O. Que eu tinha cortado o 12O e o 12E. Então, 4, 3, 6. Aí, nos produtos, a gente cortou isso e isso, né? Então, vai ficar só os 4 hidróxidos de alumínio. Ok? A equação global, então, é essa. A letra B, ele fala o seguinte. A letra B indica o sentido do fluxo de elétrons durante a recarga.
Durante a carga, né, o consumo da pilha é do alumínio para o oxigênio. Na recarga é o inverso. Né? Não faria sentido o alumínio continuar perdendo elétrons, né, para recarregar a pilha que está sendo descarregada graças a ele próprio. Né? E o próprio exercício fala aí, o fluxo vai de D para C. Né? Esse é o recarregamento, é assim que funciona a recarga. Né? Como o oxigênio recebeu os elétrons do alumínio durante a reação, por ele ser o cátodo, né, o oxigênio, e o alumínio o ânodo, no processo inverso, então, é o oxigênio que vai ceder esses elétrons que ele recebeu para o alumínio. Tá? Quando isso acontece, você recarrega o alumínio, o ânodo, e você consegue funcionar novamente essa pilha depois, no caso dessa bateria. Né? Vocês sabem a diferença de pilha e bateria? A bateria é recarregável. Pilha não recarrega. Tem baterias que têm formato de pilha, mas isso não quer dizer que ela é uma pilha, entendeu? As baterias, as pilhas, que o pessoal chama de pilha recarregável, na realidade não é uma pilha, é uma bateria. Por exemplo, celular. Celular não, relógio. Aqueles relógios de pulso, né? O povo fala, tem que trocar a bateria do relógio. Na realidade não é bateria, é pilha. Se fosse bateria, ela seria recarregável. A número 9. Ô, professor, Pode falar. deixa, é fora do contexto da Depois você me pergunta. atividade, tá? Depois eu pergunto. Ok. A número 9. Tem uma pilha aí, o limão é a solução eletrolítica, né? E tem os eletrodos de magnésio e chumbo. Ele dá os potenciais do magnésio e do chumbo. A gente percebe que o maior potencial de redução é o do magnésio, então ele é o ânodo, né? E o chumbo é o cátodo, né? E o hidrogênio aí, o H+, o íon H+, ele vai servir como solução eletrolítica, né? Sobre essa célula, então, indica a alternativa incorreta. Tá? A alternativa incorreta aí, da número 9, é a letra A. Ele fala que a placa de magnésio é o positivo. Como eu disse, o magnésio ele é o ânodo. Né? Aí as outras alternativas aí, elas se fazem óbvias. A solução eletrolítica, foi até uma pergunta que me fizeram na outra aula, na aula dos outros segundos. Qual é a característica dela? Ela precisa ter elétrons livres. Tá? Quando você pode ter uma solução, então, que tem elétrons livres? Quando você tem soluções, substâncias, né, que dissolvidas em água liberam, né, elétrons. Quando é que você tem isso? Vocês devem ter estudado no ano passado soluções eletrolíticas. Né? Então você tinha lá o processo de dissociação e ionização, né? Soluções ácidas, básicas, sais, né? Uma solução de água e sal de cozinha, por exemplo. Ou, por exemplo, um óxido dissolvido em água também, que é possível. Em quais casos você tinha a liberação de elétrons? Né? Nos casos de dissociação, que é o caso dos sais iônicos e das bases, a maioria delas é iônica. Né? E no caso dos ácidos, né? Tem o íon H+, quando a solução ácida é colocada em água, né? Você tem a liberação dos íons H+. Então, você tem a emissão de elétrons. Né? Essas soluções, então, de ácidos, bases e sais, e de alguns óxidos, para a gente é menos comum, mas também pode acontecer. A água, por exemplo, é um óxido. Né? Essas soluções, elas possuem elétrons livres. Então, são essas soluções que vão servir como soluções eletrolíticas. Porque a corrente elétrica, o fluxo de cátions e ânions, né, só vai acontecer quando você tiver elétrons livres. Tá? A número 6, aqui, por exemplo, falava do K+, e do NO3. Essa substância é o KNO3. Esse KNO3 é um sal, é um nitrato de potássio. Né? É um sal muito importante na adubação e no manejo de gado. Né? Ele é um sal que é utilizado como sal de engorda, o pessoal fala, nós da roça. Tá? Então você tem que ter elétrons livres. Se você colocar açúcar em água destilada, por exemplo, ela não vai ser uma solução eletrolítica. Então você não consegue ter uma pilha nessa circunstância. Tem que ter corrente elétrica. A número 10. A número 10 tem uma mulher que não tem o que fazer, provavelmente ela está na quarentena, e ela me mastiga um pedaço de papel alumínio. Né? Papel alumínio. Aí ela fala, né, mesmo sabendo que papel alumínio dá choque, eu sempre mordo. Ela deve ter algum problema mental. Né? Bom, aí o exercício dá algumas alternativas aí, enfim, ele fala para a gente poder olhar qual é a alternativa correta. A letra certa aí é a letra E. Tá?
Todas estão corretas. Talvez a que tenha mais gerado dúvida aí seja a número 3, né? O alumínio funciona como ânodo da pilha formada, perdendo elétrons, enquanto o amálgama é o cátodo, né? Se você olhar essa tabelinha que ele deu, você vai perceber que o potencial do alumínio é o maior, né? O maior potencial de redução, menos 1,66. Então ele é o ânodo. Os outros, então, eles vão servir aí como é uma mistura, como é uma liga metálica, né? Formada, a amálgama é prata, mercúrio, cobre, estânio, são os outros metais que tem na figura aí, na tabela, né? Eles vão servir, então, como cátodos, tá? Aí alguém pode perguntar da saliva. A saliva é uma solução eletrolítica? Sim, ela é uma solução ácida, porque um dos componentes dela é o ácido clorídrico do nosso suco gástrico, né? E diversas outras substâncias que estão dissolvidas. Lembrando que a mastigação, né, o processo de salivação, é a primeira etapa do processo de digestão, né? Existem alimentos que você só consegue digerir mastigando. Por exemplo, o milho. É um clássico, você vai lá fazer um totô e ver os mirim, né? Por que o milho está lá? Porque você não mastigou ele direito. Tem que mastigar o milho. A não ser que você goste de ver o milho depois. Aí, a número 1, por exemplo, ele fala que forma-se uma pilha. Sim, de fato. Porque você tem dois eletrodos, a amálgama, né, e o alumínio. E esses dois metais eles vão se encontrar na solução eletrolítica, que nesse caso aí é a baba, ou a saliva. Tá? A número 11. A número 11 ele fala de uma região, um lugar que tem água poluída, né, nos lençóis freáticos, e essa água ela pode ser tratada. Esse tratado aí ficou bem superficialzinho, né, porque ele não fala o que é esse tratamento, mas enfim. Ele fala que essa água ela deixa de ser poluída, pelo menos, né? E ele fala o seguinte aí, pede para a gente poder observar as equações aí que ele dá, do ferro e do tetracloreto de carbono, que são as substâncias que interagem para poder gerar essa limpeza aí. Aí ele fala, ele tem as equações aí, as afirmações aí, e ele pede para a gente poder avaliar. A primeira, deixa eu colocar o gabarito aqui, que vocês vão olhando aí, se tiver alguma dúvida, vai perguntando. É o F, V, V, F, F, F. F, V, V, F, F, F. A primeira, né? A equação 2 representa a equação de oxidação? Não, ela é a de redução, né? Como é que você sabe disso? 0,44 e 0,67 são dois valores positivos, né? O menor valor positivo é da equação de oxidação, no caso é a do ferro. E o maior valor de potencial aí é o da equação de redução, tá? A 2. A soma das equações dá essa equação aí, tá correto? O potencial também está correto, vai ficar 0,67 menos. Não, peraí. É isso não, é isso mesmo. É porque vai ficar... sim. É porque a primeira equação inverte, né? Porque aí não é a equação de redução, é a equação de oxidação. O valor, então, ele é da outra tabela, é do outro lado da tabela, né? Então, o correto aí seria usar menos 0,44, né? Por isso vai ficar 0,67 menos 0,44, ok? Se alguém não tiver entendido, pergunte. Aí a segunda correta, a 3. O agente oxidante é o tetracloreto de carbono, correto, né? O estado de oxidação do carbono no tetracloreto de carbono é menos 4. Na realidade, não. Você calcula o NOx do tetracloreto e do tricloreto aí, do triclorometano, isso. O NOx do carbono é mais 4 e depois vai para mais 2, tá? O agente oxidante é o tetracloreto, essa está correta. A 5, durante a reação o hidrogênio é reduzido. O NOx do hidrogênio não muda, vai continuar mais 1, tá? Então, não sofre alteração. E o 6, o fato de permite concluir que o CCl4 é polar. Não, ele é apolar. Agora, o CHCl3 é polar. Lembra desse assunto? Forças intermoleculares ou interações intermoleculares. A número 12. A 12, as alternativas corretas é a 2 e a 16, tá? Bom, ele fala de uma pilha aí, tem que ler muito bem esse exercício. Eu quebrei a cabeça no final de semana com ele, mas ele é bem simples.
Ele fala o seguinte: considere uma pilha montada com duas barras metálicas, uma de magnésio e uma de prata, que são conectadas por um fio e mergulhadas em um becker contendo a solução ácida com concentração H+ igual a 1 mol, né? Aí tem aí o magnésio, o hidrogênio e a prata. Bom, o que acontece é o seguinte: qual que é a equação do nosso eletrodo, né? A equação do eletrodo, do ânodo, né, na realidade, desculpem, é o magnésio formando o Mg2+, mais 2 elétrons. Essa é a minha reação do ânodo. E qual é a reação do cátodo? Quem fez o exercício talvez vai pensar, é a prata. Não é a prata. Para que a prata fosse o cátodo, né, nós teríamos que ter o quê? Íons Ag+. Em nenhum momento no texto ele citou que a solução eletrolítica fosse formada por íons de prata. Quais íons ele falou que a gente tem nessa solução aí? Ele fala lá, né? Contendo uma solução aquosa ácida com concentração de H+. Então, quem vai ser o nosso cátodo? Olha que exercício sapeca. Vai ser o AG. Vai ser o H, tá? No caso aí, 2H+. Essa é a nossa equação do cátodo. Então, é por isso que a 1 está errada, que a 3 está errada, que a 3 não, que a 4, né? E que a 8 está errada. E a 16 está certa. Na 16 ele fala, né? Se substituir a prata por grafite, a pilha funcionará sem alteração da força. Vai, porque a prata não participa do processo, né? A prata é só uma observadora. Então nós temos 2 elétrons mais H2. Essa daqui é a minha equação do cátodo. Então a minha equação global, cortando, vai ficar 2Mg, né? Multiplicando isso aqui por 2. Formando 2Mg2+, mais... Não, peraí, eu acho que eu estou fazendo bagunça. Não, já estava igual, né? Não, mas eu sou burro, hein? Já estava certo, sua anta. Então é só somar as equações. Vai ficar Mg, aí corta os 2 elétrons, né? Vai ficar... Ah, essa segunda aqui tem que ser escrita... Ah, eu errei, foi isso aqui. Era isso que eu estava fazendo errado. Aqui é H2. Aí vai formar, então, o 2H+, mais 2... Não, tava certo, gente. Me ajuda! H2 mais 2E Não, tava igual a... certo. Tava certo, é porque eu escrevi errado depois. Vocês ficam me humilhando. Mas agora tá certo. Tava certo já. Então vai ficar Mg, é porque eu tava vendo... Nossa, eu tô ficando bêbado. Mentira, eu não bebo, gente. Não bebo. A única coisa que eu bebo é Coca-Cola e água. E de vez em quando, Guaraná Antártica. Tem que ser bem geladinho. O que eu tô falando? Bom, a equação global é essa. Tá? Mg mais 2H+, formando Mg2+, mais 2H2. Mais H2. Vai ser um gago. Bom, então, aí ele fala, a primeira, né, a equação correta. Na 4, a reação não é essa que acontece, o cátodo seria o do hidrogênio aí, né? Na 8, a do magnésio, a reação também não é essa, a equação é essa, né? É Mg formando Mg2+, mais 2 elétrons. E a 16, a gente já tinha comentado. A 13 é ridiculamente ridícula. Muito simples. Ele dá a pilha aí, ele fala um monte de coisa aí, só para te confundir. Aí ele fala os potenciais do cátodo e do ânodo. Vai ficar mais 0,8, né? Menos 0,3. Somando aí, vai dar 1,1 volts. Ele quer chegar ao potencial de